A história da Segunda Guerra Mundial. Primeiro derramamento de sangue. Distribuição Sinapse. A primavera e o início do verão de 1940 foram de meses movimentados na história da Segunda Guerra Mundial, que até então tinha visto os atos agressivos dos nazistas, seguidos por períodos de espera da parte da Grã-Bretanha e dos aliados. Mas em abril e maio, as tropas de Adolf Hitler entraram de assalto na Escandinávia, atravessando a Europa, empregando novas técnicas cada vez mais agressivas para invadir a Noruega e a Dinamarca, ao norte, e os Países Baixos e França, mais ao sul. Foi nesse ponto da guerra, 6 meses depois da invasão nazista à Polônia, que os soldados aliados finalmente foram enviados para a batalha. E enquanto a luta se tornava cada vez mais brutal, não havia indicação mais clara de que a guerra de mentira tinha chegado ao fim e que a Europa estava totalmente envolta em um conflito sangrento. Para os aliados, os horrores e sofrimentos desse período também seriam marcados por momentos de glória triunfante. Quando milhares de soldados aliados foram resgatados das praias de Dunkerque, no norte da França, enquanto soldados nazistas se aproximavam com os aviões alemães da Luftwaffe de Goering por cima de suas cabeças, esse foi um dos momentos mais inspiradores de toda a guerra. Enquanto os exércitos de Hitler cruzavam o continente, esse evento extraordinário deu ao povo das nações ocupadas um fio de esperança. E para os britânicos, não poderia haver melhor injeção de moral. No início de maio, Winston Churchill chegou à liderança, dando a Adolf Hitler e seu Terceiro Reich um inimigo à altura que lutaria obstinadamente até o fim. Cada vestígio das pegadas de Hitler, cada mancha de seus dedos infectos e corrosivos serão limpos e removidos. E, se for preciso, serão explodidos da face da terra. Esse capítulo na contagem para a vitória vai explorar os eventos dramáticos que levaram à invasão nazista da França, enquanto a Europa era jogada em um redemoinho cada vez maior. Com imagens impressionantes da retirada de Dunkerque, você verá um dos maiores pontos de virada da Segunda Guerra Mundial, quando, pela primeira vez desde setembro de 1939, os planos de Adolf Hitler foram frustrados. A importância desse evento não pode ser subestimada, porque foi durante esse período que o espírito de Dunkerque foi forjado dentro do fogo do desespero. E esse espírito é que salvaria a Grã-Bretanha das garras geladas do Terceiro Reich e mudaria o curso da história. Os 2 anos antes de 1940 viram mudanças dramáticas no continente europeu, enquanto o líder da Alemanha nazista, Adolf Hitler, continuava a promover políticas agressivas. Em seu objetivo de expandir as fronteiras de seu país e criar um próspero Terceiro Reich, ele anexou a Áustria e invadiu os Sudetos na Tchecoslováquia em 1938. Apesar do primeiro-ministro britânico nesse momento, Neville Chamberlain, ter tentado promover a paz, colocando pressão sobre Praga para que abrisse concessões a Hitler, depois de conversar com o Führer na Alemanha, ficou bem claro que o líder nazista não era nada confiável. O Tratado de Munique foi assinado em 30 de setembro de 1938 entre Hitler, o premier francês Daladier, Chamberlain e Mussolini, com Hitler dando sua palavra de que seus planos de invasão parariam se ele pudesse manter as terras que ocupava no momento. Chamberlain acreditou que isso acabaria com a ameaça de guerra,
Mas, para desespero dos políticos aliados, Hitler renunciou ao tratado em 6 meses. E em março de 1939, os nazistas entraram na Tchecoslováquia. As 2 décadas de paz que o mundo tinha vivido desde o final da Primeira Guerra Mundial, em novembro de 1918, estavam chegando rapidamente ao fim. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia e ficou claro que a política de apaziguamento de Chamberlain havia falhado. A Grã-Bretanha e seus aliados não tiveram outra opção senão declarar guerra a Hitler 2 dias depois. E enquanto abrigos eram construídos, racionamentos eram propostos e crianças eram afastadas, o povo britânico se preparava para o pior. Mas apesar da preparação para o conflito, os primeiros 6 meses de guerra seriam relativamente tranquilos na frente interna. Mais adiante, no entanto, o equilíbrio do poder estava em perigo. O exército soviético, liderado por Joseph Stalin, concordou em um pacto com as forças nazistas, exigindo gananciosamente uma parte da Polônia, com terríveis consequências para o povo polonês, enquanto suas cidades e vilas eram atacadas, resultando em milhares de vítimas entre civis e também militares. Em novembro de 1939, os soviéticos atacaram de novo, dessa vez mirando a Finlândia. E apesar dos finlandeses lutarem bravamente e resistirem ao Exército Vermelho durante meses, em 1940 eles foram forçados a entregar terras e recursos preciosos a Stalin. Mas enquanto a Finlândia assinava um tratado de paz com a União Soviética, Chamberlain e o governo britânico ainda precisavam fazer algo para deter o avanço nazista, apesar de Winston Churchill, o primeiro lorde do almirantado, pedir ação imediata. Sua principal preocupação era a Noruega, e logo se provou que ele estava certo. Em abril de 1940, todos os olhos estavam fixos na Escandinávia, que era de grande valor estratégico tanto para as forças aliadas quanto para o eixo do mal de Hitler. O reino da Noruega foi especialmente importante para a máquina de guerra nazista, já que 90% do minério de ferro sueco era embarcado para a Alemanha através do porto norueguês de Narvik. Os portos do oeste do país também eram de grande valor para os nazistas, oferecendo o potencial de criação de bases estratégicas para lançamentos de ataques submarinos do Mar do Norte e do Atlântico. Esse ponto foi escolhido pelo chefe da marinha alemã, o grande almirante Raeder. Reconhecendo a importância da Noruega, ele foi a favor da ocupação do país logo depois da deflagração da guerra no outono de 1939. E na primavera, a Alemanha fez disso seu objetivo. Enquanto isso, na Grã-Bretanha, Chamberlain e o governo ainda estavam tentando impedir a guerra a qualquer custo. E Churchill ficou ainda mais frustrado por não haver tentativa de impedir que a Noruega caísse em mãos nazistas. Toda sugestão que Churchill fez de apoio aos vizinhos nórdicos da Grã-Bretanha foi vencida pelo gabinete de Chamberlain. E apesar dos motivos do primeiro-ministro serem incompreensíveis, Hitler se tornava ainda mais perigoso. As cicatrizes deixadas pela Primeira Guerra Mundial ainda permaneciam na memória daqueles que governavam o Reino Unido. E a ideia de levar a nação a outra guerra sangrenta era um conceito impensável. Neville Chamberlain foi eleito primeiro-ministro em 1937, vencendo Churchill e suas preocupações com a subida de Hitler ao poder na Alemanha. Chamberlain era comprometido com a paz, seguindo uma política geral de pacificação com o Führer, apesar da beligerância crescente da Alemanha. Não era porque ele simpatizava com a Alemanha, longe disso. Em uma carta para sua irmã, ele escreveu: "De modo geral, odeio os alemães." Mas ele tinha a preocupação de que seu país simplesmente não estivesse pronto para a guerra.
Sozinha, a Grã-Bretanha não tinha infraestrutura industrial nem força financeira para vencer uma guerra com a Alemanha. E como os Estados Unidos, tradicionais aliados da Grã-Bretanha, presididos por Franklin Roosevelt, continuavam relutantes em se envolverem numa guerra europeia, simplesmente os fundos eram insuficientes para equilibrar as contas. Mas com a presença de submarinos no Atlântico se tornando mais ameaçadora, uma sensação de um presságio começou a surgir. Ficou claro que o governo britânico não poderia observar por muito mais tempo. A hora de agir havia chegado. Com o aumento da pressão, Chamberlain e o ministro do Exterior, Visconde Halifax, aprovaram um plano de ocupação do porto de Narvik e de controle da linha férrea para a Suécia. Mas a Noruega e a Suécia não podiam colaborar em um plano que pudesse levá-las à guerra com a Alemanha e com a União Soviética. Como alternativa, Churchill sugeriu a Operação Wilfred, um plano para minar as águas norueguesas e forçar a Alemanha a navegar em mar aberto, onde a Marinha Real a aguardava. Tropas aliadas poderiam então ser enviadas para ocupar a Noruega, mas o governo rejeitou várias vezes a ideia. As mãos de Churchill estavam atadas e ele não podia mais ficar sentado assistindo horrorizado aos acontecimentos. Enquanto isso, Hitler passou seu tempo sabiamente fazendo planos para dominar a Europa durante a Guerra de Mentira. Enquanto os aliados hesitavam, suas forças nazistas estavam prontas para o ataque. Em abril, navios de guerra, a Força Aérea e os exércitos estavam prontos para invadir não só a Noruega, mas também sua vizinha Dinamarca, que seria um posto valioso para operações. A precaução de Chamberlain deu ao líder nazista o espaço para respirar que ele precisava. E quando a Operação Wilfred foi finalmente aprovada e os britânicos começaram a minar águas norueguesas em 8 de abril, já era tarde demais. Com total desprezo ao pacto de não agressão assinado com a neutra Dinamarca apenas um ano antes, às 4h15 da manhã de 9 de abril de 1940, as forças alemãs invadiram. Em 3 horas, depois de ameaças de bombardeio a Copenhague, o governo dinamarquês se rendeu. A ocupação foi tão repentina que a maioria dos dinamarqueses não fazia ideia de que seu país tinha sido invadido. Nesse meio tempo, o general de Hitler, Falkenhorst, com o 21º Corpo do Exército, estava a caminho de invadir a Noruega. A primeira força de invasão alemã, transportada por vários grupos de navios, planejava atacar 6 portos noruegueses simultaneamente, incluindo Oslo, Narvik e Trondheim. Enquanto navios da guarda costeira norueguesa eram torpedeados, forças aéreas alemãs desciam de paraquedas nas principais cidades, executando o primeiro ataque de paraquedistas da história. Em 24 horas, a maioria das cidades e vilas estrategicamente importantes da Noruega estavam nas mãos dos nazistas. Antes tarde do que nunca, a Marinha Real Britânica chegou para reagir às forças navais alemãs 2 dias depois do início da invasão. Mas seus esforços foram inúteis. Era tarde demais. Hitler era cada vez mais agressivo por toda a Europa. As tropas aliadas, vendo a derrota inevitável da Noruega, recuaram para lutar em outro lugar. E os noruegueses foram deixados sozinhos para lutar como pudessem. Em Londres, os nervos estavam à flor da pele depois do fracasso da expedição britânica na Noruega. Principalmente porque Winston Churchill havia previsto o desastre. Estava claro que a estratégia passiva foi cautelosa demais e era hora de Chamberlain sair. Em uma discussão na Câmara dos Comuns, um dos amigos mais próximos de Chamberlain recorreu à história e às palavras de Oliver Cromwell para expressar a visão do povo britânico. Vocês esperaram demais aqui e nada foi feito. Eu peço que saiam e nos deixem em paz. Em nome de Deus, vão.
Com honra e dignidade, Chamberlain aceitou seu destino e renunciou. Mas agora, um líder alternativo tinha que ser encontrado. Alguém que não tivesse medo de liderar a nação durante outra guerra mundial. O político conservador Anthony Eden era um possível candidato, mas com apenas 43 anos, ele foi considerado jovem demais. Outra opção era o Visconde Halifax, um político conservador mais velho, ministro do exterior e escolhido de Chamberlain como substituto. Mas a perspectiva de comandar uma coalizão em tempos de guerra não seduzia um Halifax já cansado do mundo. Por um processo de eliminação, o único candidato a primeiro-ministro possível era Winston Churchill, o primeiro lorde do almirantado, cuja reputação temível e análise correta do que Hitler faria levantou dramaticamente a moral britânica. Winston Churchill assumiu o cargo em 10 de maio de 1940 e formou rapidamente um novo governo de coalizão. Adolf Hitler sabia muito bem que Churchill seria um adversário mais forte que Chamberlain. A guerra de mentira deu vantagens a Hitler, sem dúvidas, e Churchill rapidamente trabalhou para atingir um equilíbrio. No entanto, ninguém, nem Churchill, poderia prever que o primeiro-ministro teria que agir tão rápido. Mas, por enquanto, Hitler trabalhava na invasão da França, uma nação que ele passou a odiar depois de suas experiências como soldado durante a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha sofreu uma derrota humilhante e foi forçada a se render ao exército francês em 1918. Depois do Tratado de Versalhes, os alemães perderam territórios, recursos valiosos e, o pior, sua dignidade. Adolf Hitler, um mero soldado de 20 e poucos anos, levado por um desejo de remediar as injustiças feitas à sua terra adotiva, estava determinado a ver a França se curvar ao poder do Terceiro Reich. A conquista da França seria a glória que coroaria a dominação nazista na Europa. As mentes militares mais brilhantes da Alemanha agora se reuniam para pensar um grande plano de ataque para a ocupação dos Países Baixos e do norte da França. O marechal de campo Erich von Manstein pensou uma elaborada operação nomeada Fall-Gelb, e que mais tarde seria chamada por Winston Churchill de técnica de corte de foice. Usando 3 grupos, A, B e C, os nazistas entrariam nos Países Baixos e na França, usando grande engenhosidade militar para partir a linha aliada em 2, encurralando as tropas inimigas nas praias francesas em Dunkerque. O grupo B seria liderado pelo marechal de campo Feder von Bock, e suas ordens eram de fingir um ataque na Bélgica e na Holanda neutras para levar o maior número possível de tropas aliadas para o norte. O grupo C tinha a tarefa de atacar a França ao longo da linha Maginot, mantendo também as tropas aliadas ocupadas. Enquanto isso, o grupo A faria o ataque principal, liderado pelo marechal de campo Gerd von Rundstedt, abrindo caminho para o avanço através da floresta de Ardennes, cruzando o rio Meuse e depois usando a Blitzkrieg para avançar pela França em direção ao Canal da Mancha, encurralando forças aliadas na Bélgica e nos campos de Flandres, onde tantos morreram durante a Primeira Guerra Mundial. Foi um plano engenhoso, apesar de arriscado. Mas Hitler tinha tanta confiança em seu sucesso que na noite anterior ao ataque ele disse à sua equipe: "Senhores, vocês estão prestes a testemunhar a vitória mais famosa da história." O ataque foi planejado para o mesmo dia em que Winston Churchill se tornou primeiro-ministro, 10 de maio, e os nazistas começaram seu avanço em direção à França. Logo depois das 4 da manhã, quando os primeiros ataques aconteceram, os países neutros da Holanda e da Bélgica precisavam desesperadamente de ajuda dos aliados.
A guerra de mentira estava realmente no fim. Os holandeses esperavam que, se uma invasão ocorresse, os nazistas deixariam intactas as principais cidades, que eram protegidas por áreas alagadas e fortalezas, e iriam para as partes mais ao sul do país e para a Bélgica. No entanto, Hermann Göring, o comandante da Força Aérea Alemã, a Luftwaffe, estava determinado a capturar aeroportos do oeste da Holanda, temendo que os britânicos pudessem assumir seu controle, criando uma base de onde a RAF poderia atacar sua nação. Consequentemente, Göring exigiu a completa conquista da Holanda. Apesar de ter uma artilharia fraca, contando apenas com morteiros e metralhadoras vindos da Primeira Guerra Mundial, os holandeses lutaram bravamente e com eficiência contra os tanques e armas modernos do exército alemão. Mas Hitler estava convicto de que toda resistência tinha que ser destruída. Quando suas divisões de tanques Panzer chegaram às portas de Rotterdam, a segunda maior cidade da Holanda, o país recebeu um ultimato. Se eles se rendessem, suas cidades seriam poupadas, senão seriam bombardeadas. O que viria depois do início das negociações entraria para a história como uma das maiores atrocidades da Segunda Guerra Mundial. Nuvens de bombardeiros de Göring escureceram os céus por cima de Roterdã. A investida de bombas destruiu o coração da cidade, deixando 80 mil pessoas sem lar e uma paisagem plana e desolada em seu rastro. Quase 1000 pessoas foram mortas e, com outras cidades ameaçadas pelo mesmo destino, a Holanda não teve escolha, senão a rendição. Em 14 de maio, a batalha pela Holanda estava terminada. E enquanto os nazistas tomavam aeroportos estratégicos, a rainha Wilhelmina, da Holanda, voava para Londres, onde continuaria a pedir apoio na luta contra Hitler. Hitler venceu a Holanda em apenas 4 dias, mas a batalha pela Bélgica seria mais complicada. O país era protegido pelo Forte Eben-Emael, uma enorme fortaleza que era impenetrável e considerada uma das mais modernas do mundo naquela época. Os alemães novamente recorreram a estratégias pouco convencionais para invadir o país, usando planadores para descarregar equipes de ataque. Em algumas horas, paraquedistas nazistas e divisões de tanques Panzer ocupavam a Bélgica. Como os comandantes nazistas esperavam, os vizinhos franceses, junto com os britânicos, estavam convencidos de que esse tinha sido o ataque principal e reagiram enviando a maior quantidade de tropas aliadas possível de encontro aos alemães. Forças francesas e britânicas começaram a se mover para fazer contato com o exército belga e criar uma linha de resistência do Canal da Mancha às fronteiras da Suíça. Mas mal sabiam eles que mais ao sul, uma massa das forças nazistas do Grupo A avançava pela floresta de Ardennes sem oposição e estavam prestes a atravessar as linhas aliadas. Em Londres, Winston Churchill e o governo assistiam aos eventos com preocupação cada vez maior. A Força Expedicionária Britânica, mais conhecida como BEF, estava na França desde a invasão alemã à Polônia em 1939. E depois de esperar pacientemente por toda a guerra de mentira no inverno congelante, enquanto construíam trincheiras, esses soldados agora eram chamados para fornecer o reforço vital para as tropas belgas e francesas. Quando a BEF chega aos milhares na Bélgica, recebe enormes boas-vindas. Mas enquanto a Holanda caía e as tropas nazistas atravessavam todas as linhas defensivas, Churchill podia ver a difícil luta que viria adiante para os soldados. Só que a situação era mais grave do que o primeiro-ministro britânico poderia imaginar.
O exército nazista, avançando em Ardennes, era composto de divisões lideradas por alguns dos maiores generais da Alemanha, principalmente Erwin Rommel e Heinz Guderian. Este último foi um dos primeiros a desenvolver e advogar os princípios da Blitzkrieg, que pode ser traduzida como ataque relâmpago. Essa técnica foi uma forma revolucionária de guerra, usando forças mecanizadas para atingir uma pequena parte do fronte inimigo antes de seguir adiante, sem se preocupar com os flancos. Guderian acreditava que o tanque era a arma decisiva na guerra e dizia que, se os tanques forem bem-sucedidos, a vitória virá a seguir. A estratégia de Guderian durante a invasão da França seria um grande sucesso, mas apesar das manobras impressionantes dos nazistas, os aliados ainda tinham muitas oportunidades valiosas de impedirem os alemães. Mas eles falharam na tentativa de aproveitar ao máximo as chances que tinham, deixando Hitler crescer, e suas tropas pareciam cada vez mais invencíveis com o passar dos dias. Enquanto os alemães seguiam seu caminho cruzando o território selvagem de Ardennes, estradas ruins atrasavam o progresso da vasta frota de veículos e tropas nazistas lutando para seguir até o rio Meuse. O Meuse era uma das maiores linhas defensivas que protegia a França de invasões, formando uma barreira natural entre a França, a Bélgica e a Holanda, fluindo por mais de 800 quilômetros. Era vital que essa linha fosse mantida a qualquer custo. Quando o progresso das tropas nazistas começou a ficar mais lento, o comandante francês Maurice Gamelin, agora ciente do avanço do Grupo A do exército, tinha a oportunidade perfeita de atacar pelo ar, mas preferiu não fazer isso. Gamelin não queria arriscar usar bombardeiros estratégicos, tão próximos da fronteira alemã, e então enviou divisões de reforço ao Meuse pelo meio comparativamente mais lento dos trens noturnos, a Bélgica e a Holanda, fluindo por mais de 800 quilômetros. Era vital que essa linha fosse mantida a qualquer custo. Quando o progresso das tropas nazistas começou a ficar mais lento, o comandante francês Maurice Gamelin, agora ciente do avanço do Grupo A do exército, tinha a oportunidade perfeita de atacar pelo ar, mas preferiu não fazer isso. Gamelin não queria arriscar usar bombardeiros estratégicos, tão próximos da fronteira alemã, e então enviou divisões de reforço ao Meuse pelo meio comparativamente mais lento dos trens noturnos. Os franceses estavam convencidos de que os nazistas não tentariam penetrar a linha do Meuse para o oeste de Ardennes, até terem grandes apoios de infantaria e artilharia disponíveis. Havia pouco senso de urgência entre os comandantes franceses, já que eles acreditavam ter até pelo menos 20 de maio para ter os reforços no lugar. Subestimar a eficiência da ofensiva de Hitler foi um erro grave. Apenas 3 dias depois de invadir a Bélgica, em 13 de maio, forças alemãs já estavam na linha do Meuse. Enquanto tanques Panzer e tropas atacavam, seguindo por terra, a Luftwaffe de Göring passava por cima bombardeando tropas aliadas, fazendo quase 4.000 investidas. O bombardeio durou de 8 horas da manhã até o anoitecer, e foi o mais pesado que o mundo já tinha visto. A moral dos aliados rapidamente afundou. As tropas começaram a abandonar seus postos, enquanto tanques Panzer atacavam sem trégua, empurrando as primeiras linhas de defesa em direção ao rio. Logo, os nazistas haviam feito considerável progresso, entrando uns 8 quilômetros nas defesas da França. Às 7 horas daquela noite, quando falsos rumores de soldados em fuga diziam que os tanques alemães vinham logo atrás deles, as tropas restantes que defendiam a linha também fugiram. Foi um erro fatal que depois destruiria qualquer esperança de salvar a França.
Na manhã seguinte, as tropas alemãs e unidades antitanques varreram o rio Meuse. Apesar das forças aliadas tentarem desesperadamente destruir as pontes com ataques aéreos para evitar o avanço nazista, os aviões de caça alemães lutavam ferozmente e, com armamento antiaéreo, atiraram em aproximadamente 90 bombardeiros aliados em apenas um dia. A Luftwaffe descreveu o evento como o Dia dos Aviões de Caça. E com as pontes ainda intactas, as divisões de Panzers, por ordem de Guderian, agora seguiam livres para as áreas de pouso até toda resistência real ser neutralizada. Foi nesse ponto que as táticas da Blitzkrieg da máquina militar nazista altamente treinada provaram ser mais eficazes. Apesar de instruções para consolidar uma pequena cabeça de ponte, Guderian e Rommel desconsideraram ordens e começaram a atacar em todas as direções, pegando tropas francesas em todo o país de surpresa. Enquanto os Panzers de Rommel iam cada vez mais para dentro da França, era impossível até mesmo para o alto comando alemão determinar seu paradeiro. E eles ficaram conhecidos como a Divisão Fantasma. Era a Blitzkrieg em seu máximo de irresponsabilidade, enfurecendo muitos comandantes nazistas. Mas o progresso rápido era inegável. Em 17 de maio, Rommel tinha 10 mil prisioneiros aliados e tinha perdido apenas 36 homens seus. Em Paris, o pânico começou a chegar quando o governo percebeu que as defesas aliadas estavam todas rapidamente virando pó. Arquivos eram queimados e o primeiro-ministro francês Paul Reynaud telefonou para Churchill em 15 de maio declarando: "Fomos vencidos, estamos derrotados, perdemos a batalha." Churchill correu para Paris no dia seguinte e, quando perguntou a Reynaud onde estava a reserva estratégica que salvou Paris na Primeira Guerra Mundial, o premier francês derrotado confessou: "Ela não existe." Parecia que a França estava arruinada. Enquanto o governo da França era jogado na confusão, um futuro líder francês começava a fazer nome. O general Charles de Gaulle rapidamente reuniu forças para um contra-ataque. E esse foi um dos poucos sucessos da nação sitiada, mas não foi suficiente para deter o avanço alemão. Apesar da impossibilidade de Gaulle salvar o país, a corajosa tentativa o promoveria à posição de brigadeiro, e ele se tornaria figura-chave da França livre daí em diante. Mesmo quando o Terceiro Reich tinha boa parte da nação em seu poder, o general de Gaulle, ocupando a base de Londres depois de fugir da França, continuou a inspirar a resistência francesa a lutar pela liberdade. Com os alemães seguindo cada vez mais em frente, em 17 de maio, as forças de Rommel e Guderian se encontram em uma posição perigosa. Os tanques tinham pouco combustível, as tropas estavam exaustas e depois da rápida entrada na França sem esperar apoio, seus flancos agora estavam desprotegidos. O avanço nazista perdeu velocidade, dando aos franceses uma oportunidade de ouro de atacar. Mas, mais uma vez, eles não agiram. Os homens dos Panzers tiveram tempo de consertar seus veículos, comer, dormir e até se barbear e tomar banho. A culpa da perda de tantas oportunidades estava no governo francês e em seus comandantes militares. Desde o Tratado de Versalhes, em 1919, depois do fim da Primeira Guerra Mundial, o governo francês esperava que o período de provocação de guerras da Alemanha terminasse. Quando a Depressão de 1929 chegou com força, a França adiou seu rearmamento
enquanto a Alemanha zombava do Tratado de Versalhes e começava secretamente a unir seus exércitos e investir em novos armamentos. Agora, enquanto os nazistas invadiam a França com suas forças altamente equipadas, os franceses careciam de tudo, desde tanques modernos a armas leves e até mesmo roupas. Mal preparados e mal liderados, muitos homens agora estavam convencidos de que a derrota era iminente. Enquanto isso, depois de recuperados, os Panzers começaram a seguir pela costa e o avanço ficou ainda mais intenso que nunca. Usando ataques integrados por terra e pelo ar, a força de ataque nazista era apavorante. Eles destruíam tudo em seu caminho e milhares de pessoas começavam a fugir do país para não viver sob a ocupação alemã. Mas para os aliados, o pior ainda estava por vir. No norte, eles agora eram cercados sem nenhuma rota de fuga possível. A situação era desastrosa. Ao invés de uma linha franco-anglo-belga contendo o ataque nazista, havia agora uma linha alemã se estendendo da Alemanha até o mar, cortando literalmente as forças aliadas em duas. Em 20 de maio, o primeiro-ministro francês Paul Reynaud demitiu Gamelin por seu fracasso em conter a ofensiva alemã e o substituiu por Maxime Weygand, um general de divisão conhecido por seu papel na Primeira Guerra Mundial. Mas nem mesmo Weygand pôde reunir as forças necessárias para deter o avanço. Vendo que a situação estava mais desesperadora, Lord Gort, o comandante da BAF, ordenou um recuo em direção ao Canal da Mancha em 23 de maio, esperando que as tropas pudessem se retirar. Já que os nazistas bloquearam Calais e Boulogne, Dunkerque, a apenas 9,5 km da fronteira belga, agora era o último dos maiores portos disponíveis para os aliados. Forças britânicas, belgas e francesas foram para as praias, mas com as tropas de Guderian avançando, os aliados foram cercados. E logo, 300 mil homens estavam encurralados com apenas o mar à sua frente e o inimigo atrás. Um desastre em escalas épicas agora se formava. Enquanto Churchill e a Marinha Britânica encaravam a realidade crua de que simplesmente não tinham navios suficientes para resgatar o número de soldados detidos nas praias de Dunkerque. O máximo que poderiam salvar seriam 45 mil homens, deixando 255 mil homens de grupos aliados à mercê dos alemães. Mas ainda havia um fio de esperança. Em 14 de maio, uma mensagem foi transmitida à nação britânica pedindo que todos os donos de barcos que não haviam sido requisitados para o esforço de guerra se registrassem no almirantado. O chamado de socorro chegou aos donos de iates, lanchas e até de barcos de pesca, e a resposta foi fenomenal. Logo, uma frota imensa de civis se apresentava. Alguns eram tripulados por voluntários treinados, outros capitaneados por seus próprios donos, e todos prontos para cruzar o canal e navegar até a Batalha da França para salvar o máximo de soldados aliados possível. Eles ficariam conhecidos como os pequenos barcos de Dunkerque e teriam participação crucial em uma das missões de resgate mais ousadas da história. Agora, o vice-almirante Bertrand Ramsay, que estava encarregado da defesa da área de operações britânicas de Dover e da proteção do tráfego militar para cruzar o canal, deveria finalizar os planos chamados de Operação Dínamo. Esse era um enorme desafio e as equipes trabalharam sem parar em túneis subterrâneos abaixo do castelo de Dover para finalizar cada detalhe. Em 26 de maio de 1940, a operação estava pronta para ser iniciada e a vasta frota atravessou o Canal da Mancha em direção à França.
Poucos sabiam o que esperar com as batalhas tão próximas da costa francesa e as tropas nazistas progredindo rapidamente. Mas quando finalmente chegaram próximos a Dunkerque, as equipes nos barcos perceberam que, para sua surpresa, as forças de Guderian não eram vistas. Por toda a costa, milhares e milhares de tropas aliadas intocadas pelo ataque nazista esperavam pacientemente que o socorro chegasse. Considerando o incrível sucesso da Blitzkrieg alemã varrendo a França, parecia inacreditável que os tanques Panzers e das divisões não tivessem alcançado essa parte da costa. Mas 2 dias antes, aconteceu um momento crucial para a França na batalha. Extraordinariamente, o próprio Adolf Hitler interveio no destino de milhares de soldados aliados e seus atos resultaram na fuga de vários deles. Enquanto os Panzers aguardavam para atacar as tropas cercadas, ele ordenou que os tanques ficassem em suas posições. Os motivos por trás dessa decisão, aparentemente estranha, até hoje são um mistério. Mas sabemos que Göring disse ao Führer que sua Luftwaffe sozinha poderia impedir uma retirada e que Rundstedt tinha avisado a Hitler que mais atividades dos Panzers resultariam em um período de manutenção ainda maior, prejudicando o segundo estágio da Batalha da França e os planos de tomarem Paris. Há ainda uma outra teoria de que Hitler não queria guerra com a Grã-Bretanha e ainda esperava negociar um acordo com Churchill, que depois da conquista da França permitiria que ele concentrasse sua energia na Rússia e na Frente Leste. E enquanto os nazistas esperavam, os barcos britânicos se aproximaram da costa francesa e começaram uma retirada em massa. Tropas andavam na água para encontrar as equipes de resgate e embarcar em segurança. Milhares e milhares de homens agora se alinhavam nas margens e aguardavam pacientemente que os navios os levassem embora. Filas ordenadas foram formadas até os barcos, e apesar de muitos saberem que talvez nunca saíssem das praias, ainda assim esperaram sua vez. Os pequenos barcos tiveram papel vital, já que um dos principais problemas que Ramsay teve que superar foram as águas rasas em torno de Dunkerque, que faziam com que muitas embarcações maiores não pudessem ser usadas para levar os homens das praias até os navios que aguardavam longe. Cada vez mais homens subiam a bordo dos navios, e os comandantes nazistas logo souberam do que estava acontecendo. Quando Hitler percebeu seu terrível erro, ao suspender o ataque, ele ordenou um ataque por ar e por terra em 27 de maio para varrer as tropas e afundar os navios de resgate que vieram salvá-las. A RAF se aproximou para proteger os barcos e as tropas em terra, e o espaço aéreo se tornou uma confusão de aviões numa luta para conter o ataque incansável da Luftwaffe. Caíam bombas inimigas dos céus, e o papel dos pilotos de caça britânicos seria crucial para o sucesso da missão. Os aliados em terra estavam sabendo que alguns deles teriam que formar uma barreira para manter os homens de Hitler longe das praias, protegendo os barcos o máximo possível. Centenas sacrificariam suas vidas para que outros pudessem viver, obedecendo à ordem de lutar até a última bala.
Para piorar a situação, chegaram notícias aos aliados de que em 28 de maio a Bélgica se rendeu aos alemães, deixando a Beth perigosamente exposta. Tropas batalhavam em Dunkerque sob forte ofensiva e a retirada se tornava cada vez mais difícil. Mesmo em grande quantidade, os barcos não eram suficientes. Nas primeiras 48 horas de retirada, apenas 8.000 soldados foram salvos das praias francesas. Logo, Dunkerque estava envolvida em nuvens de fumaça negra vinda da artilharia pesada. Mas apesar dos melhores esforços nazistas para assumirem o controle, os soldados aliados, protegendo as praias, foram cada vez mais longe, mantendo o inimigo à distância. Ao chegarem à Grã-Bretanha as notícias do que aconteceu, mais barcos se uniram à missão de resgate para tentar ajudar. E desde iates e barcos salva-vidas até vapores, cada vez mais embarcações seguiam em direção à costa destruída pela guerra. Assim que as tropas resgatadas foram deixadas em solo britânico na primeira leva de barcos, muitos deles simplesmente deram a volta e foram à França de novo resgatar mais homens. Enquanto as armas alemãs continuavam a disparar, em 29 de maio, 19.000 soldados foram resgatados das praias. A moral agora subia entre as tropas aliadas na França e apenas um dia depois, quando os homens de volta à Grã-Bretanha foram contados, o número de soldados resgatados tinha crescido para 47.000. O ânimo dos britânicos e dos franceses melhorou e o clima também começou a ajudar na retirada. No quarto dia da Operação Dínamo, uma neblina espessa chegou e cobriu o canal. Agora era impossível que a Luftwaffe continuasse o ataque e seus aviões ficaram parados, enquanto os aliados seguiam para os barcos à espera deles. Com a retirada chegando ao final em 4 de junho e o último barco deixando as margens da França, mais de 330.000 homens foram salvos. Apesar das dificuldades contra eles, apenas 200 homens aliados foram perdidos nas praias em toda a operação. Foi um feito incrível para os aliados e até mesmo os comandantes nazistas ficaram impressionados. Erwin Rommel admirou a resistência das forças aliadas, apesar do fato delas não estarem equipadas e terem pouca munição na maior parte da batalha. No entanto, para a Alemanha nazista, o fracasso na tomada de Dunkerque e na destruição da força expedicionária britânica foi um dos maiores erros que eles poderiam cometer no teatro da guerra. Eles podem ter vencido a batalha em Dunkerque, mas esses erros custariam muito caro meses e anos depois. Do outro lado do canal, tropas aliadas chegavam à costa sul da Inglaterra e a próxima fase da operação era colocada em prática com soldados realocados o mais rápido possível. Estações de trem rapidamente se encheram de soldados esperando chegar em casa e ver seus entes queridos antes de serem enviados a novas missões. Centenas de voluntários trabalharam sem parar para assegurar que os soldados estavam confortáveis. Eles foram bem recebidos em casa ao voltarem como heróis, e a nação mostrou sua gratidão aos homens que sobreviveram para lutar mais outro dia. Enquanto a Grã-Bretanha festejava o retorno de seus soldados cansados da batalha, Churchill chamou o resultado da retirada de Dunkerque de "o milagre da libertação". Mas também deu um aviso ao povo. Devemos ter muito cuidado para não dar a esta libertação os atributos de vitória. Guerras não são vencidas em retiradas. Valiosas armas e artilharia foram perdidas nas praias e estradas da França, o que resultaria em uma dependência ainda maior dos Estados Unidos durante o curso da guerra. Também muitos dos soldados aliados que foram deixados para trás agora eram prisioneiros de guerra. Na França, o clima era compreensivelmente triste. Depois da retirada de Dunkerque, o general Weygand estava numa posição difícil.
A França tinha perdido seus grupos mais fortes e mais modernos no norte. Também suas formações mais bem armadas e artilharia pesada. Seu efetivo foi diminuído e, com uma frente para defender do Canal da Mancha até o Sedan, sem nenhum apoio dos aliados, muitos líderes franceses perderam o ânimo abertamente. Para eles, Dunquerque tinha sido abandonada. Adolf Hitler agora podia começar a segunda fase da batalha pela França, Fallrott, que significa caixa vermelha em alemão. Apenas um dia depois do último barco deixar Dunquerque, em 5 de junho de 1940, a ofensiva alemã foi renovada e as forças nazistas começaram a marchar em direção a Paris. Sem o apoio da Força Aérea Britânica, a resistência aérea francesa logo entrou em colapso. E enquanto a Alemanha vivia a total supremacia do ar pelo país, o governo francês fugia, declarando Paris uma cidade aberta. Em 14 de junho, a Wehrmacht marchou para a linda capital francesa. E esse foi um momento triunfante para a Alemanha nazista, enchendo de medo os corações parisienses que testemunharam a perda de sua cidade. Essa era a joia da coroa europeia para Adolf Hitler e um dos momentos definitivos que ele esperava. Quando Paul Reynaud, o primeiro-ministro, renunciou ao cargo, foi sucedido pelo marechal Philippe Pétain, que imediatamente pediu um armistício à Alemanha. Ainda furioso com a maneira como a Alemanha havia sido tratada depois da Primeira Guerra Mundial, Hitler retirou de um museu francês o vagão de trem onde o armistício de 1918 foi originalmente assinado e colocou exatamente no mesmo lugar na floresta de Compiègne, onde o marechal Foch havia aceitado a rendição alemã. Em 22 de junho, Hitler sentou na cadeira onde o comandante francês Foch havia completado a humilhação mais de 2 décadas antes. Mas depois de apenas ouvir o preâmbulo, desdenhosamente, deixou o resto para seu chefe do Estado-Maior, General Keitel. A França foi dividida em uma zona ocupada a norte e oeste e um estado independente ao sul, em Vichy. O governo de Vichy, liderado por Pétain, aceitou a França como nação vencida e tentou ganhar privilégios dos alemães através da passividade. Enquanto Hitler se apossava gananciosamente do território francês, um novo ator entrou no teatro da guerra. Benito Mussolini, o líder da Itália fascista, declarou guerra à França e à Grã-Bretanha em 10 de junho e logo faria pressão nas tropas britânicas ao norte da África. Com países ao leste e ao sul tomados pelo inimigo nazista e o Exército Vermelho de Stalin e Mussolini aliados a Hitler, a Grã-Bretanha agora estava em uma situação grave. A ilha se encontrava sozinha. No entanto, Dunquerque havia dado esperança ao povo britânico. E depois do milagre da libertação de Winston Churchill, todo homem, mulher e criança acreditava que tudo era possível. Na verdade, ficou evidente que a Grã-Bretanha seria o próximo alvo da Alemanha. Mas ela até começou a acreditar que Adolf Hitler e seu eixo do mal poderiam ser vencidos se todos se unissem. Winston Churchill instantaneamente imprimia sua marca como grande líder. E conscientes disso ou não, os nazistas triunfantes teriam agora uma verdadeira briga adiante quando Churchill declarou: "A batalha da França acabou. A batalha da Grã-Bretanha está prestes a começar."